contar histórias. Sai da teoria, mostra a história. Qual é a história? Conte histórias. E as histórias, elas são muito marcantes, né? Eu lembro de um treinamento que eu dei num festival que era no interior de Pernambuco. E eu dei uma oficina de escrita para pessoas da comunidade, gente muito simples. E tinha um rapaz de 18 anos. E ele foi... Eram 2 dias de oficina e no final eles liam um texto. E ele leu o texto dele, ele foi o último a ler, e ele leu o texto dele inteirinho chorando. E aí ele terminou chorando e ele virou para mim e falou assim, sabe, eu passei uma vida inteira, né, com os meus professores dizendo que eu nunca seria capaz de escrever. E aí você me mostrou como eu podia escrever em 2 dias. Uau! Aí você me mostrou como. E esse é o primeiro texto que eu olho e que eu sei que eu escrevi um texto. E se eu consigo escrever esse texto, eu acho que eu consigo muita coisa. Cara, aí quando ele falou isso, eu fiquei super emocionada. Porque eu pensei, ele passou uma vida ouvindo não. E eu falo pra ele, eu mostrei pra ele que o sim é possível. Uma pessoa que percebe que o sim é possível, o que mais que ela consegue? Então você dá força, você dá poder para aquela pessoa, você mostra que ela consegue. Né? Eu tenho muitos exemplos de pessoas que em 2 dias conseguiram, em treinamentos de 2 dias, em oficinas de 2 dias, já conseguiram escrever. Gente muito, e não é gente muito simples, gente que tinha muito medo da escrita, muito medo do erro. E a pessoa consegue escrever, é condução. E a condução é te aproximar da escrita, te aproximar da escrita não como aquela senhora professora de gramática que vai, que não te, que você é tipo, que te dá bronca porque você não usou C cedilha, ou colocou S, sabe? Sim. Ela te traz para perto, ela te mostra que aquilo faz parte da sua vida, a escrita já está presente, a escrita começa a nascer já nas histórias que você conta, no jeito como você fala, tem a ver com você, com seus filhos, com tudo, com a vida, com a sua vida. Não é sobre o extraordinário, mas é sobre o ordinário, O dia a dia, o simples, sobre o dia a dia, o simples, os detalhes, né? Que uma boa narrativa é muito ilustrativa também, né? A gente coloca o leitor dentro do texto, né? Isso é ser uma narrativa ilustrativa, né? Eu conto histórias. Isso foi um ponto que eu vi muito interessante, tanto a pessoa que eu te falei, que era uma pessoa da Unilever, como uma pessoa que era essa CEO dessa empresa chamada Águia Branca, as duas tinham em comuns esse elemento que elas aprenderam comigo: conte histórias. Contar histórias. Sai da teoria, mostra a história. Qual é a história? Conte histórias. E as histórias, elas são muito marcantes, né? As histórias é a ilustração daquele texto. A gente acha, a palavra é muito visual. E visual no sentido do tipo, eu tô te contando e você... uma coisa que as pessoas falam muito pra mim é, caramba, quando eu leio o texto, teu texto parece que eu tô dentro daquela cena, dentro daquela situação. E isso é muito bom, isso é muito importante. Eu te trago para perto, eu levo, eu te coloco no sofá, eu sento, eu te sirvo um café, um bolo e eu falo, é uma então, experiência completa. eu tô falando sobre isso. E aí você que jamais ouviria, não quer saber de... eu acho muito, eu adoro as expressões da moda, como é que eles falam? É o preconceito que está, não é enraizado. As pessoas têm muito, elas usam muitas expressões, né? Teve a época do empoderamento, né? Do empoderamento feminino. E o empoderamento feminino talvez não tivesse nada a ver comigo. Mas se eu te conto uma história sobre empoderamento feminino, você fala, acho que isso tem a ver comigo, hein? Né? Então, as pessoas começam a usar expressões como se aquilo tivesse, né? Preconceito naturalizado, masculinidade tóxica. Masculinidade tóxica não tem nada a ver comigo. Mas aí você chega, eu sento aqui, te conto uma história, tô falando, tô te colocando na cena. Aí você fala, caramba, eu acho que isso daí tem a ver comigo, hein?
né? Então a gente traz para identificação. E todo mundo tem uma história, né? Todo mundo tem história. A gente acha que não, mas... Não, todo mundo... Eu não gosto quando as pessoas falam assim, ai, você precisa conhecer fulano, tem uma vida que parece novela. Todo mundo tem uma vida, tem uma história incrível para contar. Todo mundo.